por 3 ocasiões. E isso mexe com a nossa estrutura de custos. Não só, como sabem, uma parte dos nossos produtos são importados. E a produção do pão também depende de matéria-prima importada. Não só a farinha de trigo, mas também o fermento, a vitamina, é importado. E isso vem encarecer aquilo que são os custos de produção. E está a decorrer agora, ao nível de concertação social, a discussão do salário mínimo. E isso prevê que o salário mínimo que poderá vir a ser aprovado vai também ter uma influência maior naquilo que são as estruturas de custos do pão. E nós empregamos uma grande parte de trabalhadores que oferem o salário mínimo. Então isso vai ter um impacto muito grande naquilo que são os nossos custos. A nossa equipa técnica está a trabalhar nisso e poderá a breve trecho nos dar os resultados, quais são as implicações que isto tem ao nível da nossa estrutura de custos. Mas a nossa previsão é que isto vai naturalmente obrigar-nos a ter que fazer o reajustamento dada a esse nível de aumento que se verificou, em particular na farinha de trigo. Não podemos já adiantar se isto vai acontecer dentro de quantos dias, né? Não só pelo fato de ainda estamos a fazer este trabalho para apurar o valor exato, mas também porque junto com os nossos parceiros estamos a fazer um trabalho no sentido de ver o que é que se pode travar de modo que o preço de pão seja mantido. Portanto, é a nossa vontade de manter o preço do pão, tanto porque nós sabemos quando o preço do pão sobe, as nossas produções também baixam, mas as nossas despesas, os nossos custos se mantêm e o nosso nível de... A Justiça prendeu todo o material supostamente desviado do Hospital Central da Beira para uma clínica privada. Foram também detidas 4 pessoas em conexão com o caso. Este foi o momento em que as autoridades de justiça em Sofala, acompanhadas pelos inspetores do setor da saúde, procediam à apreensão do material cirúrgico que se encontrava na clínica Sorridente e que supostamente teria sido desviado do Hospital Central da Beira. Elcio Kanda, porta-voz do governo da província de Sofala, acredita que mais material cirúrgico que desapareceu do Hospital Central da Beira será apreendido nos próximos dias em outras clínicas privadas. E do trabalho que ainda está em curso, temos a convicção de que traremos depois à imprensa mais material que será recolhido em outras unidades privadas que estão aqui na cidade da Beira. Este é um assunto que já está também nas instâncias judiciais a nível da província. Em conexão com o desaparecimento do material cirúrgico em causa, 4 funcionários do setor da saúde, entre eles afetos no Hospital Central da Beira, foram detidos na semana finda. Queremos já avançar aqui que temos alguns quadros da saúde que já estão detidos para melhores ainda esclarecermos esse assunto. E nos próximos momentos nós iremos trazer mais detalhes sobre o que é que efetivamente está a acontecer. Nós encaminhamos o caso às instâncias judiciais da província e são eles que estão a fazer o seguimento deste caso. A Clínica Sorridente apresentou documentos onde revela que foi oferecido material hospitalar para a Rotal Club. O governo diz que a colocação da clínica não tem sentido. 2 dias depois do governo da província de Sofala ter anunciado que parte do material cirúrgico doado ao Hospital Central da Beira havia sido encontrado numa clínica privada após a denúncia dos próprios doadores de um suposto desvio, a clínica indiciada, neste caso a Sorridente,
convocou a imprensa e, através de seu advogado Gilberto Correia, exibiu uma carta que alegou ser um documento que supostamente foi passado pelo doador às Rotary Club a quando da entrega do equipamento em causa, nomeadamente um bloco operatório, 3 camas elétricas e respectivos colchões entregues no passado dia 31 de maio de 2015 e assinada pelo presidente da Rotary Club e pelo administrativo da clínica em causa. Munidos desse equipamento, começamos a diligência destes documentos comprovativos da versão, da autenticidade e da veracidade da versão da clínica sorridente, começamos a procura de contactar as autoridades para fornecer estes documentos. O diretor provincial de saúde já não atende o telefone, que era uma pessoa que atendia, não se disponibiliza desta forma para o encontro, que é solicitado. O inspetor de saúde diz que não é dele a responsabilidade, que já não quer saber do assunto. E, portanto, estamos numa situação em que foram praticados atos abusivos, violadores dos direitos da clínica, e agora, pura e simplesmente, tendo conhecimento de que já há justificação para contrariar aquelas falsas acusações, as pessoas, pura e simplesmente, que lideraram esta operação agora viram costas e não mais estão disponíveis para encarar os factos. Deixa só fazer aqui um parênteses. Nós estamos a trabalhar com a própria Rotary Club porque eles pediram ao governo isenção para poder fazer a importação de diversos tipos de material. É inconcebível um governo fazer a isenção a uma organização para depois esse material ser doado a unidades privadas. A nossa sem sucesso ouvir a versão da Rotary Club sobre este documento, mas ninguém, ao nível da província de Sofala, ligado àquela organização humanitária, se prontificou a dar explicações. O Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano diz que as escolas não são um lugar para passagens de modelo. Jorge Ferrão reagia à polémica sobre a obrigatoriedade do uso de saias compridas das salas, ou melhor, das escolas secundárias do país. Na sexta-feira passada, um grupo de mulheres e crianças saiu à rua para protestar contra o regulamento que obriga as alunas do ensino secundário a usarem saias compridas. 5 delas acabaram detidas e interrogadas pela polícia. O ministro do Pelouro esclareceu esta segunda-feira que as regras sobre o uniforme escolar são claras. Nestes regulamentos nós temos a descrição exata e as medidas que devem ser usadas para se confeccionarem os uniformes. Significa que as alunas têm uma medida X no primário e uma medida Y no secundário. Todas estas medidas para o vestuário são medidas naturalmente que visam salvaguardar a própria menina, a própria aluna, dar-lhe alguma integridade e fazer com que ela também apareça na escola de forma decente. A escola não é um lugar para passagem de modelos. Jorge Ferrão critica os adultos que defendem os direitos das crianças, mas não asseguram que elas cumpram os seus deveres. Os adultos que dizem não faça A, B e C, têm a vida organizada, têm casa, têm carros, têm conta bancária e estão bem. Aquelas crianças ali vão ficar sem emprego, vão ficar sem profissão, vão ficar sem nada porque alguém decidiu que foi-lhes defender por causa dos seus direitos, mas nunca lhe defendeu por causa dos seus deveres. As 5 mulheres levadas à 7ª esquadra da polícia já foram libertadas, mas o processo ainda está em curso. Não se percebe como é que alguém reivindica contra a decência e quer a indecência na rua. Não percebemos muito bem. Só elas mesmas é que podem dizer porquê. Mas foram identificadas e ouvidas de forma sumária e depois restituídas à liberdade. O processo vai seguir os trâmites legais subsequentes. A marcha da sexta-feira foi organizada por um grupo de organizações da sociedade civil. As palavras do Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano foram ditas no lançamento de uma campanha nacional que visa desincentivar o consumo de álcool nas escolas. Através do teatro, o setor da educação e parceiros querem fazer que as crianças compreendam o perigo do consumo de álcool. Diretores de escola,
Conselhos consultivos, parceiros e direção do Ministério da Educação lançaram esta segunda-feira um programa de ensino que usa o teatro para consciencializar os alunos sobre os perigos do consumo do álcool. O ministro da Educação e Desenvolvimento Humano diz que as soluções para acabar com o consumo de álcool nas escolas ainda não existem, mas a educação e a informação são o melhor caminho. Não sei se nós temos soluções para terminar, mas tentamos diferentes alternativas. O caminho mais eficaz para combater o consumo do álcool, o tabaco e as outras drogas, sem dúvida, é a educação. Um segundo caminho é a própria informação. Pessoas conscientes e sensibilizadas sobre os males que essas substâncias proporcionam rendem resultados mais satisfatórios do que a intervenção daquelas pessoas que já estão viciadas. Quebrados é o programa criado há 11 anos no Reino Unido e Moçambique será o primeiro país africano a implementar. As peças de teatro serão exibidas em 30 escolas do distrito de Marraquém e espera-se alcançar 45 mil alunos de 12 e 13 anos. Com este projeto, não pretendemos dizer aos jovens o que pensar sobre o álcool. Os meus filhos, eu só tenho 3, sempre têm mais curiosidade pelos assuntos proibidos do que sobre as atividades permitidas. Mas sim, para os jovens aprenderem sobre os perigos e decidirem fazer as escolhas certas para si. O programa é financiado pela Diageo, uma empresa de distribuição de bebidas que, no âmbito da sua responsabilidade social, procura cultivar hábitos de vida saudáveis. Cada dia, em cada lugar do mundo, celebramos a vida de uma maneira responsável. Este é o nosso objetivo e queremos continuar a celebrar a vida de forma responsável e informada. A fase piloto do programa termina em abril. Além da educação através do teatro, serão doados materiais desportivos às escolas abrangidas pelo projeto. Agora isto está bom. Produtos diversos que podem ter custado mais de 350 mil meticais foram apreendidos pelas alfândegas de Moçambique por falta de documentação. Trata-se de alimentos e eletrodomésticos que entravam no país vindos da África do Sul. Os produtos estão nas mãos das alfândegas de Moçambique e os donos têm até 3 dias para apresentarem a documentação. Com a esperança de enganar as autoridades alfandegárias, condutores de 7 viaturas usaram a Estrada Nacional número 4, mas acabaram apanhados. Trata-se de uma tentativa que visava fintar o Estado e não pagar 115 mil meticais em impostos. Quando os colegas interceptaram as viaturas, procuraram saber se as mercadorias tinham a documentação em dia e verificaram que a maior parte delas não tinha documentação, outras tinham documentação que não estava a condizer com a quantidade de mercadoria. Portanto, estamos diante de um caso de contrabando. Anselmo João é dono de 200 sacos de farinha de milho apreendidos. Ele explica que queria ajudar famílias que passam fome, tendo em conta a seca que assola o país. Estamos a fazer isso por situação de seca este ano em Moçambique. Não estou a fazer porque é meu negócio. Estou a fazer porque há carência de farinha. Até estou para pedir o governo mesmo para perdoar nessa situação mesmo de farinha, porque aqui em Moçambique está com crise de farinha. As nossas empresas aqui em Moçambique não estão a conseguir alimentar a população. Entre os produtos apreendidos é possível ver a farinha de milho, ovos, óleo de cozinha, feijão, colchões, geleiras e congeladores. O Inspetor-Geral de Atividades Económicas exige a fixação de preços nos produtos à venda nos estabelecimentos comerciais, reconhece fraqueza na atividade de expensão. José Rodolfo diz que o maior desafio é a fixação de preços nos produtos não alimentares. O inspetor falava hoje em Maputo no lançamento do Portal do Consumidor, plataforma na qual os consumidores podem apresentar reclamações e queixas pela internet. O portal lançado esta segunda-feira visa minimizar as violações à lei pelos estabelecimentos comerciais, o que tem afetado os consumidores no dia a dia.
A não fixação de preços é uma das transgressões. Não é nenhum favor, é uma imposição da lei. Por isso que diz que a obrigatoriedade da fixação de preços de venda ao público. Podemos notar algumas fraquezas em alguns produtos, mas isso é fraqueza mesmo da nossa parte, da nossa exigência como expensão. O portal é mais um instrumento de persuasão aos agentes econômicos para cumprir com a lei. O que a diferença vai trazer é que mais pessoas vão ter espaço ou têm espaço para colocar as suas reclamações. Nós, como instituições do governo, pela defesa do consumidor, temos mais um espaço para ir buscar reclamações, conhecer as reclamações do consumidor. Já o Fundo para o Ambiente de Negócios defende a melhor educação do consumidor para que este não seja injustiçado. A solução é capacitarmos mais o consumidor para que ele próprio possa sofrer e defender-se perante as instituições, perante as entidades fornecedoras de produtos, bens e serviços. Através da plataforma lançada nesta segunda-feira, os consumidores podem apresentar reclamações e queixas pela internet, bastante para acessar o www.portaldoconsumidor.org.mz. A página da internet será gerida pela ProConsumer, uma associação para o estudo e defesa do consumidor. Luís Dick, Major-Geral da Renamo, é o novo inspetor das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Dick passa para aquele lugar após ser afastado na semana passada do cargo de comandante da Força Aérea. Luís Dick foi impulsado para as novas funções pelo Ministro da Defesa Nacional, Alberto Ntumuke. Na segunda-feira passada, deixou de ser comandante da Força Aérea por decisão do Presidente da República, Filipe Nunes. Dick, Major-General da Renamo, tomou posse juntamente com os outros quadros da Defesa. São elas Flora Chipanda, que passa para a Diretora Nacional Adjunta dos Recursos Humanos, e Manuela Massembusi, que vai gerir a área de documentação e arquivo. O Ministro da Defesa deixou um recado a todos os elementos das Forças Armadas, exigindo a manutenção da paz. Assim queremos que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique continuem a cultivar a paz e a estabilidade e que persistam na sua autossuperação, preparação e prontidão combativa, mantendo o aprumo, civismo, disciplina. Já os empossados prometem desempenhar as suas funções dentro dos desafios do país. Hoje em dia a administração pública é uma administração com uma outra visão. Uma visão ampla, uma visão de conhecimento, uma administração pública baseada em competências, né? A pessoa tem que ser competente para desempenhar as funções que lhe são atribuídas. E para tal, é preciso que o funcionário esteja em altura de responder a esses desafios. Esta é a segunda remodelação operada pelo Ministro da Defesa dentro da instituição. Foi lançado oficialmente hoje no município de Dondo, em Sofala, a primeira pedra para a construção de 15 mil casas sociais para os combatentes, orçadas em cerca de 450 mil meticais, que deverão ser pagos em 15 anos. O bairro de Nhamaiabwe, localizado no distrito de Dondo, em Sofala, tornou-se pequeno para acolher esta segunda-feira esta moldura humana composta maioritariamente por veteranos da luta de libertação nacional, combatentes da defesa da soberania e da democracia, que são os beneficiários de um projeto de construção de 15 mil casas, cuja primeira pedra foi lançada esta segunda-feira pelo Ministro dos Combatentes. As casas serão do tipo 3, com um quarto suíte, e estarão preparadas para evitar rachas, infiltração e incêndio. As mesmas casas serão ainda preparadas para suportar terremotos de magnitude até 7 graus na escala de Richter, terão um mecanismo para geração de energia solar e ainda uma vida útil que variará de 50 a 100 anos. O preço unitário real da casa é de 850.140 meticais, mas no âmbito da implementação deste projeto, ficou acordado com o parceiro que cada unidade terá um custo bonificado de 469.800 meticais, cuja amortização será feita pelo beneficiário por um período de 15 anos, com uma prestação mensal de 2.610 meticais. Para os combatentes, esta cerimônia contribui para o renascimento de esperanças de um futuro risonho no seio dos mesmos. Pois muitos dos nossos compatriotas que dedicaram as suas forças para a libertação da pátria, a defesa da soberania e da democracia, encontram-se até hoje em habitações que não dignificam os seus feitos. Importa referir que a fábrica que produzirá os equipamentos de construção das 15 mil casas será montada em Sofala.
As 15 mil casas serão construídas em todo o território nacional, obedecendo a cotas que variam entre 500 a 2.500 casas, conforme o número de combatentes existente em cada província. Na ocasião, não faltaram manifestações culturais para celebrar o arranque do projeto. 10 pessoas morreram no último fim de semana em Manica, na sequência de uma descarga atmosférica e acidentes de aviação. Ainda naquele ponto do país, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, vítimas de um ataque supostamente protagonizado por homens armados da Renamo a um autocarro que seguia no sentido, ou melhor, que seguia o sentido Chimoiutete. Foi uma semana trágica para a província de Manica, onde morreram 10 pessoas. Segundo deu a conhecer Elcídia Filipe, porta-voz da polícia em Manica, no habitual briefing com jornalistas, entre as vítimas, 6 foram alvo de descarga atmosférica, mercê da chuva registrada no último fim de semana, e 4 perderam a vida em acidentes de aviação. No que diz respeito às consequências destes acidentes de aviação, os mesmos resultaram em 4 óbitos, 5 feridos graves, além de danos materiais ligeiros nos meios circulantes envolvidos. Ainda no mesmo período, registramos aqui 6 óbitos ao nível do distrito de Manica. Estes óbitos ocorreram ao nível de 3 famílias e foram a consequência ou resultado das descargas elétricas que foram observadas durante o período final de semana. Por outro lado, a província de Manica foi palco na manhã desta segunda-feira de um ataque protagonizado por supostos homens armados da Renamo que dispararam contra uma viatura de transporte de passageiros, onde 4 pessoas ficaram feridas. Confirmamos a ocorrência deste ataque. Foi observado quando eram 8h de hoje, ao nível do distrito de Baro, na zona de Onde, em que homens armados da Renamo dispararam contra um autocarro de transporte de passageiro que seguia o troço Chimoio, cidade de Tete. Na altura do facto, o autocarro não parou, portanto prosseguiu, e uma das nossas posições que se encontrava nas proximidades do local do facto interveio quando se apercebeu deste ataque. E deixe-me frisar que deste ataque não registramos nenhum óbito, mas sim tivemos 3 feridos ligeiros que também a esta altura já foram socorridos ao nível da unidade sanitária mais próxima. A polícia garante, no entanto, que depois do ataque a situação voltou à normalidade ao longo da Estrada Nacional número 7. Os presidentes dos Estados Unidos da América e de Cuba reuniram-se esta tarde à porta fechada em Havana para conversações bilaterais sobre o futuro das relações políticas e económicas entre os dois países. Barack Obama e Raul Castro reuniram-se naquele que foi o primeiro encontro entre chefes de Estado dos dois países em cerca de 90 anos. Antes do início das conversações, no Palácio da Revolução, sede da presidência cubana, Barack Obama foi recebido com honras de Estado, com a entoação do hino nacional dos dois países, numa imagem nunca vista no mundo atual. Na agenda das conversações estão temas que vão desde reformas económicas e políticas, as matérias mais delicadas de direitos humanos. Os Estados Unidos da América e Cuba vão abrir uma nova página nas suas relações diplomáticas com a histórica visita de Barack Obama. O presidente norte-americano vai tentar deixar a sua marca na mudança das relações bilaterais que até agora são marcadas pelo bloqueio económico que já custou a Cuba mais de 121 bilhões de dólares. Em dia de chuva que há algum tempo não se via em Havana, Obama aterrou no principal aeroporto de Cuba para a primeira visita de um estadista norte-americano desde 1928. No primeiro encontro formal, Obama reuniu-se com dezenas de funcionários da embaixada do seu país. Num discurso de ocasião, situou a anterior visita de um homólogo a Cuba e descreveu a sua chegada como histórica. Foi em 1928 que o presidente Coolidge veio aqui numa embarcação que levou 3 dias de viagem. Eu cheguei aqui em 3 horas. Pela primeira vez, o Air Force One aterrou em Cuba e este é o primeiro passo. É uma visita e oportunidades históricas para nos engajarmos diretamente com o povo cubano. Nesta segunda-feira, Barack Obama e família realizaram um passeio pelas zonas históricas de Havana.
A expectativa de Cuba é que o embargo imposto por Washington seja desbloqueado, tal como explicou à tarde o ministro do Comércio e Investimento Externo. O embargo econômico imposto a Cuba pelos Estados Unidos tornou-se numa enorme barreira ao desenvolvimento econômico cubano e já provocou perdas acima de 121 bilhões de dólares. A visita de Obama divide opiniões dentro dos Estados Unidos. Uma das críticas vem do candidato republicano à corrida à Casa Branca, Donald Trump, que criticou o tipo de recepção com que Obama teve a sua chegada. So President Obama landed in Cuba and the head of Cuba, who was there for the Pope. O presidente Obama aterrou e o chefe de Estado de Cuba, que esteve lá para receber o Papa e outros dignitários, não esteve presente para receber o presidente dos Estados Unidos da América. Honestamente, isto não devia ter acontecido. Além dos acordos bilaterais, a visita será marcada por um discurso em direto na televisão pública cubana. Quase 62% dos deputados brasileiros pensam que a presidente brasileira Dilma Rousseff, acusada de forjar as contas públicas, será destituída pelo Congresso, segundo uma pesquisa de opinião. De acordo com uma sondagem da empresa Arco Advice, realizada entre os dias 15 e 17 de março, 62% dos deputados aponta que a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vai ser destituída. As entrevistas foram feitas a 100 deputados do universo de 513, o que corresponde a 23 partidos brasileiros. Na última pesquisa de opinião, realizada em fevereiro, somente 24,5% dos deputados entrevistados pensavam dessa maneira. Os deputados aprovou quinta-feira passada a constituição da comissão especial responsável pelo andamento do processo de destituição da presidente do Brasil. No processo de destituição, os parlamentares vão analisar se a presidente Dilma cometeu o crime de responsabilidade previsto na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre os brasileiros, as opiniões a favor da destituição da presidente estão a crescer. A pesquisa Datafolha, publicada no sábado, indica que 68% é favorável ao impeachment. O Brasil vive atualmente uma grande crise política, com manifestações nas ruas que teve o seu ponto alto com a nomeação do ex-presidente Lula da Silva como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff para que tivesse imunidade jurídica. Depois da derrota registada na partida inaugural diante da Liga Desportiva de Songo, o Desportivo de Nacala recebeu e venceu ontem o Ferroviário de Nampula por 2-bolas sem resposta em partida da segunda jornada do Moçambola 2016. Desportivo de Nacala, Ferroviário de Nampula foi mais uma partida do Campeonato Nacional de Futebol, a primeira que os canarinhos nacalenses realizam diante do seu público na presente edição do Moçambola. Começou bem o Ferroviário, mas foi primeiro o Desportivo a chegar com perigo na baliza defendida pelo Guardião Pinto neste remate de Adabayor, que corriam 16 minutos. 3 minutos depois, os nampulenses respondem. O Kuale remata forte e foi por pouco que a bola não entrou na baliza defendida por Brand. Depois do falhanço, o Ferroviário passa a comandar as operações, mas no minuto 34, Calanga vê o cartão vermelho, carga sobre o médio ofensivo Belo. Mesmo reduzidos a uma unidade, os treinados de José Arnaldo Salvado podiam ter chegado ao golo inaugural. Kuale volta a fazer estragos, mas não acerta o alvo. Mesmo reduzidos a uma unidade, os treinados de José Arnaldo Salvado podiam ter chegado ao golo inaugural. O Kuale volta a fazer estragos, mas não acerta o alvo. E com nulo no marcador, foi-se ao intervalo. No reatamento, o Desportivo entrou a pressionar o seu adversário, mas os seus avançados não tinham frieza na hora de finalização. Inconformado com o resultado, Antero Cambaco decide refrescar a equipa e lança Jimo para o lugar de Belo e empurra o Ferroviário para o seu reduto mais recuado. Dada a pujança ofensiva, no minuto 62, Chicho recebe a bola e teve tempo para dominar e rematar forte, sem dar a possibilidade de defesa por parte do Guardião Pinto para o delírio dos adeptos. Mesmo assim, o jovem treinador Antero Cambaco volta a mexer na equipa, tira o talentoso Daúdo para seu lugar, mete o promissor avançado Zidane. Perante um Ferroviário sem muitas alternativas, o Desportivo chega ao segundo golo, apontado por intermédio Dércio. Eram jogados 71 minutos.
Daí para frente, a turma da casa foi gerindo o resultado, enquanto os locomotivas da chamada capital do Norte tentavam chegar ao tempo de honra até ao apito final de Paiva Dias. De referir que na próxima jornada, a terceira do campeonato, o Desportivo de Nacala, que soma 3 pontos em 2 jogos realizados, desloca-se à capital do país, Maputo, onde irá defrontar o Estrela Vermelha local. E já o Ferroviário de Nampula, que continua com 1 ponto conquistado em casa, recebe no Santuário Estádio 25 de junho o regressado Xingal de Tete. Veja a seguir a reação dos treinadores das duas equipas, do Ferroviário de Nampula e do Desportivo de Nacala. Era obrigatório, era uma necessidade, saímos deste jogo com uma vitória. Sob pressão, com exigências de podermos ter que ganhar o jogo, conseguimos superar. O que é que eu posso dizer? Agradecer aos meus jogadores pelo empenho, agradecer aos adeptos que estiveram aqui presentes, à massa associativa no seu geral, agradecer à direção do clube que tem nos apoiado mesmo depois da derrota em Songo, e nós acreditamos que vamos fazendo um trabalho com toda a humildade e vamos procurar fazer com que esta equipe possa ter bons resultados. Não é fácil, é um caminho a percorrer, mas vamos tentar. Tivemos oportunidades para nos adiantar no marcador, estivemos melhor que o Desportivo de Nacala, mas não conseguimos marcar e acabamos depois pagando por erros infantis, principalmente o segundo golo que arrumou com o jogo. Mas primeiro gostaria de, antes de mais, poder dar os parabéns a este público maravilhoso que aqui esteve, onde tantas vezes, às vezes, é criticado e hoje fez uma autêntica festa. Portanto, foi muito bonito todo o espetáculo. Apesar de o perder, dar os parabéns ao público que suportou a equipa do Desportivo Nacala. Também reconhecer mérito no Desportivo, que não tem culpa dos nossos erros e chegou à vitória, e é quem desejo melhor sucesso do que foi no ano passado. E agora, não posso de forma nenhuma deixar de ser claro, evidente e incisivo quanto à arbitragem. Se o árbitro vem para prejudicar e sermos 11 a jogar contra 14, ou depois passamos a ser 10 contra 14, realmente o futebol não tem interesse. E isto muito desvirtua claramente todo o esforço que os atletas andam a fazer em campo. Enfim, não serve de nada estar a lamentar, porque a esses senhores nada acontece. Hoje é Dia Mundial da Poesia. Como forma de celebrar esta data, a Biblioteca Nacional convidou o escritor Calano da Silva para dirigir uma palestra sobre a efeméride. Para Calano, os professores são culpados pelo fato dos alunos não terem um gosto pela poesia. Minhas palavras hindus e vedas, incas e brahmanes, minhas palavras celtas e lusas, bantos e arianas, minhas palavras queimas eu. Ritmo, rima e emoção. Não existiria maneira ideal de Calano da Silva celebrar o dia em que o mundo, através da Unesco, dedicou a poesia. A sala principal da mais antiga biblioteca pública do país recebeu diversas pessoas, sobretudo jovens. O objetivo não era pesquisar, mas sim saber mais sobre este gênero literário, na voz de um dos embondeiros da literatura moçambicana. Calano da Silva não só declamou. Numa conversa com a moderação do acadêmico Aurélio Cunha, apontou os professores como os maiores culpados pelo fato de os alunos não terem o gosto pela poesia. A poesia, sim, tem de ser entendida nas suas várias dimensões, não cortar. É por isso que as crianças não gostam, porque não tem ninguém que explique de uma maneira diferente a poesia, que saiba ler com expressividade. Eu se pego este poema aqui, vou ver um poema ao calha, desculpem, mas este verso, eu digo assim, que começam as palavras de poesia, ao bocado li, com encantadas sílabas, sílabas se fazem verso. Estraguei tudo. Quem é que vai entender? O professor lê assim. O professor lê assim, não estou a mentir. Vamos lá, senhor mais. Então, perdeu a intuação. O mesmo poema lido para outro com força muda completamente. Sobre o estado da poesia moçambicana, o autor de Chicandarinha na Linha do Mundo avaliou-o como positivo, embora considerasse necessário muito mais trabalho para se atingir um padrão de qualidade assinalável. Ela está de boa saúde, graças a Deus. Agora, tu não podes pensar que todos os livros que vão sair são bons. Em 10 que saia, um é que é razoável, os outros são assim. Não temos ilusões. A Índia, quantos habitantes tem? 1 bilhão neste momento de habitantes. Só teve até agora um prémio Nobel, Rabindranath Tagore, que era poeta, ao mesmo tempo é o homem que escreveu A Casa e o Mundo, o romance, não é famoso? Não é? Então, não podemos querer aqui que teve milagres.
Agora, à medida que a gente se for cultivando, à medida que essa biblioteca for frequentada por vocês, começaram a devorar aqui os livros, pode ser certeza absoluta que vão aparecer escritores de grande qualidade. Kalani da Silva é autor de várias obras e de quase todos os gêneros. Além de escritor, é declamador, cronista, ator de teatro e cinema e docente universitário.